Hoje você vai aprender sobre a manifestação do Anticristo de uma forma que talvez você nunca viu. Tenho certeza que até o final desse vídeo você vai ficar maravilhado com o que vai aprender. A besta que surge da terra, conhecida como o Anticristo, buscará imitar Jesus Cristo. Assim como o Filho de Deus encarnou, morreu e ressuscitou, o Anticristo será uma encarnação de Satanás, passando por uma experiência simulada de morte e ressurreição. A besta que emerge da terra, identificada como o falso profeta, conduzirá as pessoas a adorarem a primeira besta, tentando imitar o papel do Espírito Santo ao direcionar a adoração a Cristo. A grande meretriz, representando a falsa igreja, é uma imitação da mulher celestial, a noiva do Cordeiro, que é a igreja verdadeira. Sempre que um poder civil despótico se une a uma religião falsa, isso reflete uma reprodução dessas duas bestas. Embora o mistério da iniquidade já esteja em ação, o Anticristo, como a personificação do poder dos reinos ímpios e de Satanás, surgirá no breve período do fim, como indicado em várias passagens bíblicas. Em Daniel, capítulo 7, o Anticristo é descrito inicialmente não como uma pessoa, mas simbolizado por 4 reinos, representados pelo leão, urso, leopardo e uma besta terrível, simbolizando os impérios da Babilônia, Medo-Persa, grego e romano. O apóstolo João aborda o Anticristo como um substituto ou rival de Cristo. Ele será um inimigo declarado de Cristo. João usa a palavra Anticristo, tanto de forma genérica como específica. João percebe o Anticristo não apenas como uma única pessoa, mas como um conceito representado por um grupo de pessoas. Portanto, Anticristo é um termo que identifica aqueles que promovem uma heresia grave. João também fala tanto do Anticristo futuro quanto do Anticristo presente. Ele vê os anticristos como precursores do Anticristo final, que surgirá como a expressão máxima da oposição a Cristo e sua igreja. O apóstolo Paulo aborda o Anticristo como o homem do pecado em sua segunda carta aos Tessalonicenses. Vejamos: ninguém de maneira alguma vos engane. Porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe, e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará, como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Esse indivíduo surgirá da grande apostasia, será objeto de adoração, realizará falsos milagres, e só será revelado depois que aquilo e aquele que o detém forem removidos. No final, ele será completamente derrotado por Cristo, vejamos. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. No livro de Apocalipse, capítulo 13, o apóstolo João descreve 6 aspectos importantes sobre a besta, também conhecida como o Anticristo. Em primeiro lugar, a ascensão do Anticristo ocorrerá em um período de grande turbulência. João relata: vi emergir do mar uma besta. Isso simboliza as multidões agitadas das nações e povos em tumulto político e social. As águas do mar representam as nações não regeneradas em seu tumulto. Antes da ascensão do Anticristo, o mundo estará em desespero, à beira do colapso, e é desse caos que ele surgirá. O pequeno chifre de Daniel, o homem da desolação mencionado por Jesus, o homem da iniquidade citado por Paulo, o Anticristo mencionado por João e a besta que emerge do mar, são uma única entidade. Essa figura se manifestou nos imperadores, intitulados Senhor e Deus, e em outros líderes despóticos ao longo da história, mas se revelará no final como o Anticristo escatológico. Ele, com seu grande poder, seduzirá as pessoas e conquistará as nações, emergindo em meio a convulsões naturais, como terremotos, epidemias e fomes, e a convulsões sociais, como guerras e conflitos entre reinos. O mundo estará imerso em conflitos, agitações religiosas e apostasia generalizada. O surgimento do Anticristo será acompanhado por uma profunda apostasia, com as pessoas seguindo ensinamentos de demônios e falsos mestres sendo recebidos com entusiasmo. Nesse período, haverá 2 igrejas, uma apostata e outra fiel.
O anticristo surgirá oferecendo soluções para os problemas mundiais, seduzindo as pessoas com seu poder. As pessoas estarão clamando por paz, mesmo quando a repentina destruição se abater sobre elas. Em um tempo de profunda negligência em relação ao juízo de Deus, semelhante aos dias de Noé. O anticristo é o instrumento de Satanás, enquanto o falso profeta é a mente de Satanás. Ele será completamente maligno, extraordinariamente conquistador. Terá a ferocidade do leão, a força do urso e a agilidade do leopardo. A besta que emerge do mar simboliza o poder perseguidor de Satanás, manifestado em todas as nações e governos ao longo da história. Essa besta assume diferentes formas, mas no final se revelará na pessoa do homem da iniquidade. Ele se destacará com um grande sinal, distinguindo-se como uma figura sobrenatural através de um ato que imitará a ressurreição. João registra este evento por 3 vezes. Vejamos. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Provavelmente não será uma ressurreição genuína dos mortos, mas uma imitação da ressurreição, produzida por Satanás. O propósito disso será conceder a Satanás uma forma física. Satanás governará pessoalmente. O anticristo será uma espécie de encarnação de Satanás. Muitos estudiosos associam essa figura à lenda de Nero ressuscitado. Nero cometeu suicídio em 68 anos depois de Cristo, e em meio à instabilidade política, surgiram 4 imperadores: Galba, Otto, Vitélio e finalmente Vespasiano. Surgiu então a lenda de que Nero não havia morrido, mas escapado para o Oriente, retornando eventualmente em triunfo. No tempo de João, Domiciano foi considerado o segundo Nero. O anticristo realizará grandes milagres, pois o aparecimento do ímpio será por meio de Satanás, com grande poder, sinais e falsos prodígios. Vivemos em uma sociedade que anseia por milagres. As pessoas buscam por sinais e serão facilmente enganadas pelo anticristo. O anticristo promoverá e disseminará falsas doutrinas. Nesse tempo, as pessoas não suportarão a sã doutrina, mas seguirão ensinamentos de demônios, vejamos. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, seitas heréticas, misticismo e sincretismo, em muitas igrejas, pavimentarão o caminho para a chegada do anticristo. O anticristo governará com o poder de Satanás, vejamos. O dragão lhe deu seu poder, seu trono e grande autoridade. Na verdade, será Satanás quem governará. Os governos sob seu controle estarão sujeitos a ele. Este será o tempo breve de Satanás, o período da grande tribulação. O governo do anticristo será global, pois Satanás é o príncipe deste mundo. O mundo inteiro jaz no maligno. O reino que Satanás ofereceu a Cristo na tentação no deserto, o anticristo aceitará. Ele dominará sobre as nações. Vejamos. Foi-lhe concedida autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. O governo global do anticristo será extremamente cruel e controlador, vejamos, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita, ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Seu poder será irresistível, que muitos irão adorar a besta, vejamos. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? O anticristo se tornará irresistível. Ele será singular e imbatível, parecendo ser um adversário invencível. Blasfemará contra Deus e os santos no céu.
Contra a igreja na terra, ele perseguirá e matará, vejamos, e abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. Apocalipse também revela que todos os que adoraram a besta não terão seus nomes escritos no livro da vida, vejamos. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. A temática da adoração é central no livro de Apocalipse. A noiva adora o Cordeiro, enquanto a igreja apóstata adora o dragão e o anticristo. O mundo está se preparando para essa adoração aberta ao anticristo e a Satanás. Como mencionado anteriormente, o satanismo e o ocultismo estão em ascensão. As seitas esotéricas estão se multiplicando. A nova era anuncia a chegada de uma nova era, na qual a humanidade se submeterá ao Maitreya, o grande líder mundial. A adoração a ídolos é uma forma de adoração a demônios. Vejamos. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. A necromancia também é uma forma de adoração a demônios. O principal objetivo do anticristo é levar seus seguidores a adorarem a Satanás. Esse será o período da grande apostasia, quando as pessoas não suportarão mais a verdade de Deus e seguirão os ensinamentos dos demônios. O humanismo idolátrico e a exaltação do homem são práticas satânicas. Adorar o homem e adorar a Satanás são equivalentes. O anticristo se oporá veementemente a qualquer forma de adoração que não seja direcionada a ele mesmo. Ele se colocará contra tudo que é considerado divino ou objeto de culto. Isso ecoa as práticas dos imperadores romanos, que viam na adoração ao imperador um vínculo de lealdade dos súditos ao império. Recusar-se a adorar o imperador era visto como deslealdade ao Estado. Da mesma forma, o anticristo se assentará no templo de Deus, apresentando-se como Deus. Ele usurpará a honra e a glória que são exclusivas de Deus. A adoração ao anticristo será global. Conforme João escreve, todos os habitantes da terra o adorarão, aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Satanás tentará imitar a Deus também nesse aspecto. Assim como Deus tem os seus escolhidos, Satanás também terá os seus, marcados com a marca da besta. Pessoas de todas as classes sociais se reunirão para aderir a essa igreja apóstata e receber a marca da besta. O anticristo perseguirá de forma cruel aqueles que se recusarem a adorá-lo. Será um período de grande tribulação, vejamos. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. A Igreja de Cristo durante esse tempo será uma igreja de mártires. No entanto, os crentes fiéis triunfarão sobre o diabo e o anticristo, escolhendo morrer antes de renunciar à sua fé, vejamos. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. O anticristo se colocará em franca oposição a Deus e à sua igreja. Ele será um adversário declarado de Deus, vejamos, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos, e a metade de um tempo. O apóstolo Paulo afirma que ele se opõe e se eleva acima de tudo o que é chamado de Deus, até mesmo se apresentando como se fosse Deus. João testifica que ele abrirá a boca em blasfêmias contra Deus, difamando o seu nome, sendo identificado como o anticristo, aquele que nega tanto o Pai quanto o Filho.
O anticristo utilizará todos os meios disponíveis para zombar do nome de Deus, ridicularizando-o. Além disso, o anticristo empreenderá uma oposição violenta e esmagadora contra a igreja. Ele perseguirá os santos do Altíssimo e buscará mudar os tempos e a lei, entregando os santos em suas mãos. Fará guerra contra os santos e prevalecerá contra eles. Mas os santos o vencerão pela morte. João relata que lhe foi concedido guerrear contra os santos e vencê-los. O anticristo se levantará contra a igreja, contra o culto e contra qualquer manifestação de fidelidade a Deus. Este será o ápice da grande tribulação. O anticristo contará com o apoio da segunda besta, conhecida como o falso profeta. Vejamos. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. A segunda besta irá seduzir toda a humanidade a adorar a primeira besta. Se a primeira besta representa o braço de Satanás, a segunda representa a mente de Satanás, sendo identificada como o falso profeta. Enquanto a primeira besta atuará no campo político, a segunda atuará no campo religioso. O falso profeta irá pavimentar o caminho para o anticristo e preparar o mundo para adorá-lo. Enquanto a primeira besta será reconhecida por seu poder de conquista e força, a segunda será conhecida por seu poder sobrenatural, capaz de realizar grandes milagres. Além disso, a segunda besta utilizará a ferramenta do controle para garantir a adoração à primeira besta. Isso implicará em um período de cerco, perseguição, controle, vigilância e monitoramento das pessoas nos aspectos político, religioso e econômico. Todo regime totalitário busca controlar as pessoas e restringir sua liberdade. A recusa em adorar a primeira besta resultará em pena de morte. A segunda besta também instituirá um selo distintivo para os adoradores da primeira besta. Da mesma forma que a noiva do cordeiro recebe um selo, os adoradores da besta receberão uma marca. Assim, haverá apenas 2 igrejas na terra, aquela que adora a Cristo e aquela que adora o anticristo. Enquanto aqueles que recebem o selo de Deus desfrutarão da vida eterna, aqueles que recebem a marca da besta enfrentarão a perdição eterna. O apóstolo Paulo indica que o anticristo está sendo mantido em detenção por algo e por alguém. Vejamos. E agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado apenas no momento certo, pois o mistério da iniquidade já está em ação, aguardando apenas que seja removido aquele que o detém agora. O que representa esse algo? Quem é o alguém? A maioria dos estudiosos entende que o algo refere-se à lei, e o alguém é aquele que faz a lei ser cumprida. É por isso que o anticristo emergirá durante o período da grande apostasia, quando as pessoas não suportarão mais leis, normas ou padrões absolutos. Nesse momento, elas estarão mais propensas a aceitar o homem da ilegalidade, o filho da perdição. O anticristo, em seu cumprimento profético, manifestou-se em governos anticristãos e totalitários ao longo dos séculos, os quais perseguiram a igreja. Nesse contexto, o falso profeta simboliza as religiões e filosofias falsas deste mundo, que desviam as pessoas de Deus para adorarem o anticristo e o dragão. Ambas as bestas têm se oposto à igreja ao longo da dispensação. No entanto, o anticristo aponta para um personagem escatológico que reunirá toda a maldade dos impérios e governos totalitários. O anticristo será uma figura singular, sendo chamado de homem da iniquidade, filho da perdição, abominável da desolação, a besta que emerge do mar, a encarnação de Satanás. Nos primeiros tempos do cristianismo, foi interpretado como sendo Nero, enquanto os reformadores o identificaram como o Papa Romano. Estudiosos modernos têm sugerido diversas figuras como Napoleão, Hitler e Mussolini. Seu número é 666. 7 é considerado o número perfeito, enquanto 6 representa o número imperfeito. É o número do homem,
uma representação da imperfeição e do fracasso. O número 666 associado ao anticristo reflete a totalidade do fracasso, incorporando a plenitude da imperfeição e a consumação da maldade. Apesar de possuir poder para matar os santos, ele não tem o poder de vencê-los. Os verdadeiros crentes optarão pela morte em vez da apostasia e assim triunfarão sobre a besta. Eles não temem aquele que apenas pode causar a morte física, pois sua alma está protegida. Além disso, o anticristo não tem capacidade de agir contra Deus e os redimidos na glória, exceto proferindo injúrias. O tempo do anticristo é limitado. Quando seu tempo chegar ao fim, ele será lançado no lago de fogo, vejamos. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Jesus o derrotará com a simples exalação de sua boca e o aniquilará com a manifestação de sua vinda. Ele será quebrado sem a necessidade de intervenção humana. Jesus removerá o domínio do anticristo para desfazê-lo e consumi-lo completamente. Vejamos. Mas o juízo será estabelecido e eles tirarão o seu domínio, para o destruir e para o desfazer até ao fim. E o reino e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. O anticristo será lançado no lago de fogo, onde arde com enxofre. Cristo sujeitará todos os seus inimigos debaixo de seus pés. Vejamos. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império, e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. A Igreja, protegida por Deus, escolherá a morte em vez da apostasia, triunfando assim sobre o dragão e o anticristo. Aqueles cujos nomes estão registrados no livro da vida não se curvarão diante do anticristo. Eles reinarão com Cristo eternamente. Após esses acontecimentos, o apóstolo João ouviu no céu uma voz poderosa de uma grande multidão exclamando: Aleluia! A salvação, a glória, a honra e o poder pertencem ao nosso Senhor Deus, pois os seus julgamentos são verdadeiros e justos. Ele condenou a grande prostituta, que corrompeu a terra com sua prostituição, e vingou o sangue de seus servos das mãos dela. A multidão prosseguiu em seu louvor, dizendo: Aleluia! Enquanto a fumaça da condenação da prostituta subia para todo o sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostraram diante de Deus, que estava sentado no trono, e o adoraram, dizendo: Amém, Aleluia! Então, uma voz do trono proclamou: Louvem o nosso Deus todos os seus servos, tanto os pequenos como os grandes. O som de uma grande multidão, como o som de muitas águas e de fortes trovões, ecoou, dizendo: Aleluia, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso reina agora. E todos foram convidados a se alegrar e se regozijar, dando glória a Deus, pois chegou o momento das bodas do Cordeiro, e a sua esposa se preparou para encontrá-lo. A noiva recebeu roupas de linho fino, brilhante e puro, simbolizando a justiça dos santos. Então, uma voz disse: Felizes são aqueles que são convidados para a ceia das bodas do Cordeiro. E continuou: Estas são as palavras verdadeiras de Deus. Depois disso, o apóstolo João se lança aos pés daquele que falava com ele para adorá-lo. Mas ele disse: Não faça isso. Sou apenas um servo, assim como você e seus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então João viu o céu aberto, e eis que um cavalo branco apareceu. Aquele que estava montado nele era chamado Fiel e Verdadeiro. Ele julga e luta com justiça. Seus olhos eram como chamas de fogo, e muitas coroas adornavam sua cabeça. Ele tinha um nome escrito, que só ele conhecia. Ele estava vestido com um manto tingido de sangue, e seu nome é a Palavra de Deus. Os exércitos celestiais o seguiram montados em cavalos brancos e vestidos com linho fino, branco e puro. Da boca dele saía uma espada afiada para ferir as nações,
e ele as governará com cetro de ferro. Ele é aquele que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Sobre seu manto e coxa estava escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então João viu um anjo em pé no sol, clamando com voz alta para todas as aves que voavam pelo céu: Venham, ajuntem-se para a grande ceia de Deus, onde vocês comerão a carne dos reis, tribunos, poderosos, cavalos e seus cavaleiros, e de todos, tanto livres como escravos, pequenos e grandes. João viu também a besta, os reis da terra e seus exércitos reunidos para lutar contra aquele que estava montado no cavalo e seu exército. Mas a besta foi capturada, juntamente com o falso profeta, que realizou sinais diante dela e enganou aqueles que receberam a marca da besta e adoraram sua imagem. Ambos foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os outros foram mortos pela espada que saía da boca do que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram com a carne deles. No capítulo 20 do livro do Apocalipse, João vê um anjo que desce do céu, segurando a chave do abismo e uma poderosa cadeia. Este anjo prende o dragão, a antiga serpente, conhecido como Diabo e Satanás, e o aprisiona por 1000 anos. O dragão é lançado no abismo e selado lá, para que não possa mais enganar as nações durante esse período. Após os 1000 anos, ele será solto por um curto período de tempo. Então, João vê tronos, e aqueles que estão sentados neles recebem o poder de julgar. João vê as almas dos mártires, aqueles que testemunharam por Jesus e por Deus, e não se curvaram diante da besta. Essas almas viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, participando da primeira ressurreição. Os outros mortos não ressuscitaram até que os 1000 anos terminassem. Esta primeira ressurreição é uma bênção e uma honra para aqueles que nela participam, pois sobre eles não tem poder a segunda morte. Eles se tornarão sacerdotes de Deus e de Cristo, reinando com ele por 1000 anos. Quando os 1000 anos terminarem, Satanás será solto de sua prisão e sairá para enganar as nações mais uma vez. Ele reunirá as nações para a batalha, cercando os santos e a cidade amada. Mas Deus enviará fogo do céu para consumir os inimigos. O diabo que os enganou será lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Depois disso, João vê um grande trono branco, e aquele que está sentado sobre ele. A terra e o céu fogem da sua presença, e todos os mortos, grandes e pequenos, são julgados conforme as suas obras. A morte e o inferno também são lançados no lago de fogo, conhecido como a segunda morte. E todo aquele que não foi encontrado escrito no livro da vida é lançado no lago de fogo, enfrentando o destino eterno da condenação. João testemunha a chegada de um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e o mar não existe mais. Ele contempla a santa cidade, a nova Jerusalém, descendo do céu, resplandecente e adornada, como uma noiva preparada para seu marido. Uma voz celestial proclama que o tabernáculo de Deus está com os homens, e ele habitará com eles, enxugando todas as lágrimas e eliminando a morte, o pranto, o clamor e a dor. Aquele que está assentado sobre o trono declara: Eis que faço novas todas as coisas. E é dito a João que estas palavras são verdadeiras e fiéis. O Senhor, o Alfa e o Ômega, oferece livremente da fonte da água da vida a quem tiver sede. A promessa é para aqueles que vencerem. Eles herdarão todas as coisas, e Deus será seu Deus, e eles serão seus filhos. Mas para os tímidos, incrédulos, abomináveis, homicidas, prostitutos, feiticeiros, idólatras e mentirosos, a parte deles será no lago de fogo e enxofre, a segunda morte. Um dos 7 anjos com as 7 taças convida João para ver a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele é levado em espírito a um grande monte e vislumbra a grande cidade, a Santa Jerusalém, descendo do céu, resplandecente com a glória de Deus. A cidade tem 12 portas guardadas por 12 anjos, cada uma feita de uma pérola, e seus fundamentos são adornados com toda sorte de pedras preciosas. O muro da cidade é de jaspe, e a cidade é de ouro puro, transparente como vidro. Não há templo na cidade,
pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A luz da cidade é proveniente da glória de Deus e do Cordeiro, e não há necessidade de sol ou lua, pois eles iluminam tudo. No capítulo final do livro do Apocalipse, somos levados a contemplar a visão do rio puro da água da vida, cristalino como cristal, fluindo do trono de Deus e do Cordeiro. No centro da praça da cidade celestial e ao longo do rio está a árvore da vida, que produz 12 tipos de frutos, oferecendo sua colheita a cada mês, com suas folhas destinadas à cura das nações. Neste lugar abençoado, nunca mais haverá maldição, pois o trono de Deus e do Cordeiro estará ali, e seus servos o servirão, contemplando seu rosto e tendo seu nome gravado em suas testas. A escuridão não terá mais lugar ali, pois o Senhor Deus iluminará tudo, e os habitantes da cidade reinarão para sempre. As palavras do anjo são declaradas como fiéis e verdadeiras, enviadas pelo Senhor, o Deus dos santos profetas, para revelar aos seus servos o que em breve acontecerá. O Senhor anuncia sua chegada iminente, declarando bem-aventurados aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro. João, ao testemunhar todas essas coisas, é advertido pelo anjo a não adorá-lo, mas sim a Deus. O tempo está próximo, e o Senhor vem trazer recompensa a cada um de acordo com suas obras. Ele se identifica como o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, e abençoa aqueles que guardam seus mandamentos, concedendo-lhes acesso à árvore da vida e à cidade santa. No entanto, os ímpios, os impuros, os que praticam a falsidade e a injustiça ficarão excluídos. Jesus envia seu anjo para testificar essas coisas às igrejas, afirmando ser a raiz e a descendência de Davi, a estrela radiante da manhã. O Espírito e a noiva convidam a todos que ouvem aclamar pela vinda do Senhor, e aqueles que têm sede são convidados a beber livremente da água da vida. Uma advertência é feita contra alterar ou remover qualquer palavra da profecia deste livro, sob o risco de enfrentar as pragas ou perder a parte no livro da vida e na cidade santa. Finalmente, aquele que testifica todas essas coisas declara: certamente venho sem demora. As nações redimidas andarão à luz da cidade, trazendo sua glória e honra. As portas da cidade nunca se fecharão, pois não haverá noite, e nada impuro entrará nela, somente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Para concluir, o anticristo irá reinar por pouco tempo e depois será destruído, e Cristo junto com a igreja irá reinar eternamente. O destino do anticristo, conforme vimos, já está traçado. Ele é um derrotado, condenado. Cristo já o venceu na cruz quando morreu e ressuscitou, e no final irá vencer novamente, condenando ao inferno por toda a eternidade. Agora eu te pergunto, como está a sua vida hoje? Você está de qual lado da história? Muitas pessoas não acreditam em tudo isso que foi dito, mas saiba, isso vai acontecer, e um dia todos irão contemplar a vida eterna ou a morte eterna. Me diz nos comentários de qual lado você está. Comente se você acredita nesses acontecimentos. Se você ainda não recebeu Jesus na sua vida, ainda dá tempo, se arrependa, creia em Jesus Cristo, para que você seja justificado, regenerado e santificado para a vida eterna. Enquanto há vida, existe esperança. Deixe seu comentário se você gostou. Deus abençoe sua vida. Continue orando, pois em Cristo somos mais que vencedores. Deixarei aqui alguns versículos de esperança para nossa meditação. Deus abençoe. Até mais. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele, e de graça todas as coisas?
Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele, temos depositado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada.